Olá, pessoal! Muito boa noite, sejam bem-vindos para mais uma Love Live Neuroscience. E hoje o tema é quente, hoje o tema é polêmico, cérebro trino. Por que o tema é polêmico? Basicamente porque muita gente usa esse conceito, infelizmente, de forma inadequada. Então, vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar. Digam se vocês estão ouvindo adequadamente, se está tudo correto com a imagem, com o som. Já chegou o senhor Hélio. O senhor Hélio precisa muito vir aqui conversar comigo. Nós temos muitos assuntos para tratar. O senhor está sumido. Na verdade, você me mandou um WhatsApp e eu não respondi. Desculpa. Estou meio correndo, ando viajando um pouco. Quem mais está por aí? Minha querida Dodinha. Fátima Ribeiro chegou também. Pronto, já tá lotando esse negócio aqui. A Anne, fofinha. Todo mundo por aí. Então, e o tema é cérebro trino. E por que eu resolvi falar de cérebro trino? Vamos lá. Primeiro porque, gente, tem um equívoco até mesmo no começo dessa história, né? Porque não é exatamente cérebro trino. Isso é uma liberdade, quem sabe, poética do tradutor, que não cai muito bem. Depois, colocar esse conceito como um conceito central para o entendimento do funcionamento cerebral também não cai bem. E a terceira parte dessa história, que ainda é pior, é que um monte de gente que diz aplicar neurociência aplica usando essa teoria. Então, tem um monte de coisas aí que a gente precisa resolver hoje. Nós vamos resolver aqui, ó, na Love Live Neuroscience de hoje, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar explicando a base da história. Bom, um neurocientista do século passado, Paul MacLean, na década de 70, ele apresentou um conceito num livro que ele publicou. Ele publicou o livro se chamava assim, em inglês, The Triune Brain in Evolution. Então, o encéfalo triuno na evolução. O papel do cérebro, do paleo cérebro e as suas funções. Muito bem. Primeira coisa, a palavra brain, em inglês, é mal traduzida para cérebro. Tem uma certa liberdade aí e tal, mas cérebro mesmo é uma parte muito específica do encéfalo. Cérebro é apenas é muita pretensão, né? Porque é a parte mais robusta. Mas o cérebro é aquilo que se desenvolveu a partir de uma parte do encéfalo primitivo, lá no feto, e que gerou estruturas como hipotálamo, tálamo, córtex cerebral, núcleos da base. Então, são várias regiões que estão para cima do tronco encefálico. Então, vamos entender o que é o encéfalo? Tudo que tem aí dentro da sua cabeça, tudo que tem dentro da sua cacholeta, tudo. É assim, encéfalo. O encéfalo tem o cerebelo, que é um cerebrinho, cérebro pequeno, o tronco encefálico e o cérebro. Quem faz o curso comigo aprende a fazer isso aqui, ó. Faz assim com a mão, ó. Um xizinho com um coelhinho aqui embaixo, sabe? Como se fosse fazer um coelhinho na sombra. Pronto. E aí aqui a gente tem a medula aqui no meu braço, meu punho é o bulbo. Aqui, ó, a minha mão é a ponte. Desses dois dedos aqui estão saindo cada hemisfério do cerebelo. E aqui em cima, os hemisférios cerebrais. Um hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo. Só essa coisa que vem aqui um lado e o outro
que é o cérebro mesmo, tá? Então, já por natureza, já era difícil a gente pensar que o conceito de cérebro triuno estava correto. Porque o que o Paul MacLean explicou foi tudo isso, certo? Foi toda essa estrutura encefálica. E aí, nessa estrutura encefálica, ele separou em 3 partes. Então, na verdade, é o encéfalo triuno. O encéfalo triuno. Já começa daí. Se você fala cérebro triuno, você está falando... Tipo, você vai falar cérebro reptiliano. A parte reptiliana, que é a parte mais primitiva das 3, é tronco encefálico. Então, nem cérebro é. Percebe? Para um anatomista, para alguém que tem um pouco mais de responsabilidade aí no conceito, né? Até sou esquisito. Mas não é esse o principal problema, não. Isso aí é só uma questão conceitual completamente superável, que até, tudo bem, dá pra gente falar cérebro e tal, isso aí não vai matar, tá bom? Até porque eu mesmo usei o termo cérebro aqui para poder falar na mesma língua, né, do que tá rolando por aí, certo? Então não é esse o principal problema. O principal problema é que a divisão proposta por Paul MacLean foi fundamental naquela época. Porque até aquele momento a gente tinha muita dificuldade em estabelecer uma relação estrutura-função para o sistema nervoso central superior, o tal do encéfalo. A gente tinha dificuldade de saber se existiam áreas específicas para cada função, ou se você tinha, na verdade, uma distribuição funcional meio aleatória. E essa dúvida, ela tinha uma origem muito importante, muito interessante. Por quê? Alguns pesquisadores conseguiam perceber que existiam lesões específicas que levavam a perdas específicas. O principal exemplo que eu posso dar para vocês foram as lesões que foram observadas nos pacientes afásicos por Paul Broca, lá no século XIX. Paul Broca, ele conseguiu perceber, na verdade dizem que nem ele foi o primeiro, mas tudo bem, vamos considerar aqui a história como ela é contada. O Paul Broca percebeu que ele conseguia ver uma correlação entre uma área específica do lobo frontal e as afasias motoras. As afasias, quer dizer, a incapacidade de falar provocada por uma inabilidade, por uma apraxia, que a gente chama. A pessoa não tem a organização do comportamento. Só que é uma apraxia muito específica, que é uma afasia. Na verdade, o indivíduo não consegue emitir a fala e aí ele acaba soltando só palavras esparsas, repete sons. Isso é muito comum em quem sofre de AVC. E o Paul Broca conseguiu correlacionar estrutura-função. Ele conseguiu ver que existiam determinadas lesões que levavam a sintomas específicos. E aí, puxa, ele sugeriu que existia uma certa localização funcional. Tempos depois, o Wernicke fez a mesma correlação para as afasias sensoriais, descobriu lá uma área cerebral em que, puxa, todos os pacientes que tinham lesão naquela área acabavam tendo uma afasia sensorial. Outros achados também corroboraram essa relação estrutura-função. Então, algumas áreas, especialmente de córtex visual, que levavam a sintomas muito específicos da visão e tal. Então, essas pesquisas acabavam indicando que cada parte ali do cérebro tinha um papel específico, ou quem sabe até mesmo do encéfalo. Eles já sabiam que lesões em áreas do tronco encefálico podiam levar a óbito, que eram mais perigosas, e tinha esse monte de pesquisa mostrando uma certa localização. Deu-se o nome de localizacionismo para isso. Ao mesmo tempo, em especial, pesquisadores que estavam estudando sobre a memória perceberam que, independentemente da lesão que era feita num animal, por exemplo, ou de lesões que o ser humano sofria, acabava não tendo uma correlação direta com a memória. Era muito difícil você conseguir mensurar ou correlacionar áreas específicas do cérebro com perda de memória. E aí, por conta disso,
pensou-se numa teoria holística cerebral. Quer dizer, o cérebro como um todo tinha várias funções que iam acontecendo e essas áreas, havia uma certa tendência delas se repetirem, mas que não era obrigatório. As áreas que o Paul Broca ou o Wernicke descobriram, eles explicaram dessa forma. Há uma tendência, mas não é obrigatório que seja naquela região. E aí os pacientes que a gente consegue ver naquela região e tal, estão nesse nível. E aí, vamos lá. Até os anos 50, 60, a gente não tinha um bom posicionamento sobre se era holista ou localizacionista. O caso do Henri Molaison, que foi aquele rapaz que tinha epilepsia severa e que foi retirado o hipocampo dele como uma forma de tratamento cirúrgico que acabou levando a uma perda de memória, uma amnésia anterógrada, quer dizer, ele não conseguia mais se lembrar de nada do que acontecia com ele, só do passado, deu um indicativo de que o hipocampo poderia ter um papel localizado na memória. Mas começou-se a procurar teorias que, de uma certa forma, juntassem essas duas ideias, né? Para que justamente pudessem alinhar essas diferenças teóricas que existiam entre o localizacionismo e o holismo. E aí, nos anos 70, o Paul MacLean veio com essa sacada, que foi uma sacada incrível para aquele momento, que foi perceber que existiam camadas que eram evolutivamente sequenciadas e que representavam determinados sistemas. Então ele demonstrou que haviam 3 divisões e que cada uma dessas divisões tinha um tempo evolutivo, quer dizer, você podia observar na evolução quando que aquelas estruturas surgiram e, ao mesmo tempo, uma correlação funcional. Então já não era mais cada área em separado, mas sistemas. E aí tem uma primeira coisa, ele não dividiu em partes, ele dividiu em sistemas, 3 sistemas. Sendo que isso, pensando no cérebro humano, no cérebro primata, tá bom? A primeira parte, a parte mais primitiva, ele deu o nome de R-complex, ou complexo reptiliano. Não cérebro reptiliano, complexo reptiliano, que envolvia a medula espinhal e porções basais, as porções mais primitivas de áreas encefálicas, que estão relacionadas com tronco encefálico, mesencéfalo, então bulbo, ponte, mesencéfalo, e áreas muito, muito primitivas do próprio cérebro, mas muito primitivas, que ele dizia estarem relacionadas a mecanismos apenas reflexos. Hoje a gente sabe que tem mais do que reflexo aí, mas uma coisa bem simples, porque você tem um cérebro aqui muito ligado a uma sobrevivência, a um processo reativo, e essa é a palavra mais importante. O complexo reptiliano, ou cérebro reptiliano, como algumas pessoas falam por aí, para o Paul MacLean, era um sistema reativo, um sistema reflexo. Isso é muito importante da gente compreender, porque significa basicamente que essas estruturas estão diretamente associadas com respostas que requerem um estímulo que as origine. É necessário que haja um estímulo para que a resposta venha. Essa resposta ela não é uma resposta construída com uma intenção dentro do indivíduo. Então vamos pensar lá num jacaré. Enquanto nada está acontecendo, ele está parado na beira da lagoa te olhando. Você pode ficar horas olhando um jacaré que ele não se mexe. Agora, isso acontece em hipótese alguma com um mamífero ou com uma ave, que tem uma atividade intrínseca, meio simplesmente porque está vivo, entendeu? Porque está agindo, porque está investigando o meio. O réptil não. Se ele não estiver no momento de fome, que ele não estiver caçando, ou se ele não estiver no momento de reprodução. Deu uma interrompida aí, né? Mas já voltamos. Então, quando o animal está
o réptil, ou ele está se reproduzindo, ou ele está comendo, ou ele está fugindo. Fora disso, ele está parado, certo? Está parado. Ele não tem um que a gente chama de atividade basal geral. Não tem, tá? Basicamente porque você está falando de um sistema reativo. Precisa acontecer alguma coisa para ele reagir. Ele não tem uma intencionalidade própria. Acabou de chegar a Cláudia Oliveira, que hoje está fazendo aniversário. Então, interrompemos um minutinho as nossas transmissões para dar os parabéns para essa querida que veio aqui e eu não estava, e eu faço questão que você volte, porque eu preciso te dar um beijo. Beijo, parabéns do coração. Voltando. Então, o complexo reptiliano é isso. O complexo reptiliano é uma estrutura reativa, certo? Não tem intencionalidade. Então, toda vez que você falar que você vai ativar o cérebro reptiliano, já pensa nisso, certo? Já é uma estrutura que não tem essa competência. Daí, a segunda divisão do Paul MacLean, conhecida como Paleomammalian Brain, quer dizer, o encéfalo dos mamíferos inferiores. Paleo sempre está associado com antigo, do ponto de vista evolutivo. Tem arque, tem paleo, no caso aqui é paleo, porque o arque mesmo é o complexo reptiliano, mas tudo bem, depois a gente volta nisso. São estruturas que são comuns a todos os mamíferos e que ele chamava de estruturas associadas a cérebros muito simples de mamíferos, que tem tálamo, hipotálamo, epitálamo, tem giro do cíngulo, que já é córtex, tem hipocampo, parahipocampo, né? E áreas que são muito ligadas ao que a gente chama de sistema límbico ou sistema emocional. Agora, olha que coisa curiosa. O neocórtex, que é um termo que se usa muito para identificar o que não é reptiliano e o que não é do cérebro mamífero, que seria o terceiro andar, chamado cérebro racional, já aparece nos mamíferos inferiores. Você tem animais mamíferos que têm o cérebro quase igual ao do ser humano. E é óbvio que o Paul MacLean não conseguiu investigar toda a cadeia evolutiva cerebral. Ele fez recortes e, caramba, ele deu um salto maravilhoso. Mas em 1970, pessoal, eu nasci em 1970. Essa história tem 50 anos. E vamos dar uma raciocinada. Que 50 anos foram esses para a neurociência? Então, basicamente, você usar o conceito de cérebro trino hoje é tão empobrecido, é tão sem sentido, que você devia simplesmente parar de falar sobre isso. Você só pode contar essa história do cérebro trino quando você fizer uma aulinha de história da neurociência. Aí você coloca o cérebro trino. Ah, cara, mas é tão fácil de entender. Então eu vou te dar uma outra dica sobre neurociência que é bem importante. Se você achou fácil, é que tá errado, porque tá simples. Porque não vai te ajudar a resolver seu problema. Porque essa teoria do cérebro trino, da forma como as pessoas aplicam, só tem confundido, só tem atrapalhado o uso da neurociência. É simplista, é muito básico. Não dá para você dizer que o cérebro reptiliano, por exemplo, é um tomador de decisão. Ele é reativo. Imagina, ele vai receber ordens. As outras partes do sistema organizam ordens para dar para ele. E ele apenas obedece. Porque ele é reativo, ele não tem como avaliar uma intencionalidade, fazer um planejamento. Já o segundo andar, que é o cérebro emocional, ele também não é simples como se enuncia na teoria do Paul MacLean. Ele é complexo. O giro do cíngulo, a ínsula, as regiões do córtex pré-frontal, ventromedial, sim, eu disse córtex pré-frontal, porque existe córtex pré-frontal na região do sistema límbico. E as pessoas falam córtex pré-frontal como se fosse a consciência. Usam como sinônimos.
Não é verdade, você precisa dizer de qual córtex pré-frontal você está falando. Você não pode fazer essa analogia assim, córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é uma imensidão. Tem área para burro, responsável por um monte de coisa, e boa parte delas são do sistema límbico, que estaria aí no seu segundo andar, e você falando de córtex pré-frontal como se fosse a coisa mais elaborada do mundo. Estaria no sistema límbico. E, detalhe, tem muito neocórtex no sistema límbico, porque a palavra neocórtex significa que você está falando de um córtex cerebral que é do tipo verdadeiro. O que significa isso? Que ele tem 6 camadas celulares. Se não fosse de 6 camadas, ele poderia ser arquicórtex, como é o caso do hipocampo, que é arquicórtex. Ou ele poderia ser paleocórtex, se ele tivesse 3 camadas, que é o caso de várias regiões do sistema límbico mais primitivo. Mas quando você fala de sistema límbico grande angular, envolvendo o giro do cíngulo, envolvendo regiões que podem efetivamente influenciar a tomada de decisão e tudo mais, você está falando de neocórtex. E o cérebro, tido como racional, que é o terceiro andar, ele é composto por neocórtex, mas não é só ele. E se você quiser efetivamente falar sobre o cérebro racional, você não pode incluir estruturas como as estruturas da visão, do olfato, porque essas já existem nos cérebros de mamíferos inferiores. O cérebro de um rato tem processamento visual. Então não dá para você dizer que isso é típico de ser humano. Percebe que a teoria cai assim, ela desmonta na sua frente, porque ela é toda frágil, ela é toda antiga, ela toda precisa ser reformulada, e ela foi reformulada. A gente não considera mais desta forma. A gente fala de outra forma. A gente considera níveis hierárquicos, a gente considera tipos de processamento, a gente considera tipos de rede. Então, quando você usa cérebro trino para explicar alguma coisa em neurociência no século XXI, você já está saindo do prejuízo, já está saindo no prejuízo. Não faz sentido nenhum essa explicação. Se você quisesse falar sobre níveis hierárquicos de processamento e considerar quais são as especialidades do tronco encefálico, o que faz o bulbo, o que faz a ponte, qual o papel do cerebelo, porque encaixar o cerebelo nisso ainda é uma coisa mais desafiadora ainda. Circuitos de cerebelo com córtex, né? Colocar o mesencéfalo, os colículos, o núcleo rubro, como áreas de processamento. Eu estou falando desse monte de nomes para vocês entenderem como que o buraco é mais embaixo. Então, a hora que a pessoa fala que ela está aplicando neurociência em alguma coisa, ela me solta um cérebro trino, a não ser que ela me diga que está usando isso porque ela está falando com leigos, mas que ela própria sabe destrinchar isso, que geralmente não é o que eu vejo, não tem como usar esse conhecimento. Esse conhecimento é pobre. Ele não representa o valor que a neurociência tem pra gente. E sabe qual que é o problema disso? Eu podia não estar nervosa, eu podia estar calma com esse tema, mas não consigo. O problema disso é que existe muita coisa a ser feita com a neurociência. E muita coisa muito promissora para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar o desenvolvimento humano, para melhorar inclusive o jeito que a gente vende, para melhorar, inclusive, o jeito que a gente compreende o nosso consumidor, para poder vender para ele, ao invés de persuadir, né? Que é uma frase, me esqueci a referência dessa frase, não é minha, mas sensacional. Outro dia o Eduardo Carmelo colocou no perfil dele. Então, é tanta coisa que a gente pode fazer com esse tipo de conhecimento que ficar nessa banalidade, nessa simplificação, é, na verdade, um contrassenso. É simplesmente contraproducente. Tira toda a potência que a neurociência tem. Então aí a pessoa ouve um negócio como esse, ela acha que ela já entendeu, quer que é só isso. E aí tá na cara que um diretor de marketing poderosão, ou um cara que faz treinamento de vendas, né? Alguém que realmente sabe o que é um treinamento de vendas, tal, vai olhar para isso e falar, que é isso? Que coisa
tosca querer dizer que o ser humano decide como se fosse um réptil. Entendeu? Ainda tem gente que ainda bota o jacarezinho para dizer, olha, você, enquanto você está sendo um jacaré. Pelo amor de Santo Antônio, entendeu? Vamos ter bom senso. Vamos elevar o nível da discussão. Quer falar de neurociência? Vamos falar. Tô de boa, ensino, faço a linguagem ser acessível, tô aqui produzindo live, tô produzindo conteúdo. Fiz um livro para isso, para explicar a neurociência. Pra gente que não tem formação biológica, não tem problema, não precisa ter formação biológica. Só precisa ter vontade de estudar. E não achar que uma ciência desse naipe, uma ciência que fala do órgão mais complexo da biologia, o ápice da biologia. E ó, numa boa, eu posso falar isso. Eu sou fisiologista. Durante 25 anos eu estudei e ensinei sobre o funcionamento do corpo. É o órgão mais complexo que existe. Então, se você está estudando sobre o órgão mais complexo que existe e acha que uma teoria simples, que uma explicação simples vai dar conta disso, é porque você não tem nem apreço pelo conhecimento, não tem nem apreço pelo estudo, não tem nem apreço pela ciência. Basicamente, essa é a minha bronca. Pegar uma teoria dos anos 70, todo o respeito do mundo ao Paul MacLean, lógico, todo o respeito do mundo, o cara deu um salto qualitativo na compreensão do funcionamento do sistema nervoso. Bizarro, animal, gigantesco. Vamos aproveitar o salto dele para que nos impulsiona para frente, para cima. E não ficar ali naquele lugar onde a gente não sai dali. E aí é um monte de gente dizendo que aplica a neurociência, que conhece neurociência, que são neuroespecialistas em neuromarketing, em neuroeconomia, em neuro... Eu conheço gente muito boa dessa área, tá? Conheço gente muito boa. Tive alunos na Santa Casa que falam sobre isso, que sabem o que estão falando. Então é só você escolher as pessoas certas, que não ficam falando bobagem. Obviamente, todas essas pessoas, quando me procuraram, tinham uma ideia sobre cérebro trino lá na cabeça delas, foi assim que elas aprenderam. Mas aí dá para você estudar e conhecer uma outra realidade, né? E é basicamente esse o convite. Não tem problema nenhum em você até hoje ter acreditado em cérebro trino e usado isso na tua palestra, falado sobre isso quando você dá seus treinamentos. Mas a partir de hoje, é uma obrigação moral sua estudar sobre isso e mudar esse jeito de pensar. Porque não explica o que você está querendo explicar. Não tem nenhuma decisão humana que é feita com base num processamento do tronco encefálico. Nem mesmo do sistema límbico isolado. É um conjunto funcional que leva em consideração um monte de coisas e que, obviamente, pondera a partir do seu estado de humor, pondera a partir das suas experiências vividas, da sua emocionalidade e também das escolhas feitas no passado. Tudo isso junto constrói um sistema de tomada de decisão que não precisa ser monitorado pelo consciente, mas que toma decisões de forma muito rica e muito complexa. Quando as pessoas falam, o sistema emocional é quem toma decisões. É o sistema emocional, mas você sabe o que é o sistema emocional? Você sabe o tamanho que tem o sistema emocional? Então, por que eu falei tudo isso? Porque outro dia num vídeo meu de 1 Minuto Neurociência, eu falei sobre isso e as pessoas vieram tacar pedra, né? Tipo, o cérebro trino. E tem um outro episódio muito interessante nessa minha jornada aí, falando de neurociência nas redes sociais, que foi muito curioso. Porque há muito tempo atrás, há, 5 anos atrás, eu ainda estava no outro escritório. E aí eu fiz um vídeo, quis ser engraçada. Inclusive, algumas das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida, eu conheci por causa desse vídeo. Um deles é o Flávio Maneira. Aí eu peguei um cérebro que eu tenho aqui, que eu uso para dar aula e tal, e fiz uma brincadeira de jogar umas partes do cérebro, dizer o que é cérebro reptiliano, o que não é, né? Fiz uma brincadeira sobre isso e fiz isso que eu falei para vocês aqui agora, muito rapidamente num vídeo, empacotando, né? Essa história
cérebro trino. E vocês não têm noção de como eu fui atacada nas redes sociais. Pessoas que diziam que eu nunca tinha estudado neurociência, pessoas que diziam que eu não sabia o que era o cérebro trino, que eu não conhecia a teoria, que eu estava equivocada, que, né? Então, eu tirei o vídeo do ar, porque as pessoas foram grosseiras, as pessoas nos comentários foram haters, porque parece que elas têm um apego com a teoria do cérebro trino. Eu vou dizer para vocês por que eu acho que elas têm um apego com essa teoria. Basicamente porque elas queriam muito entender como o cérebro funciona. E essa é uma teoria que faz com que elas acreditem que elas entenderam. Entendeu? Mais ou menos a ideia? Então, pensa nisso, tá bom? Quando você se contenta com uma coisa, porque você não tem coragem de avançar sobre aquela que é mais complexa, sobre aquela que é com certeza mais difícil, mas que pode te levar a um outro nível. É isso pra tudo na vida, tá? A gente às vezes se contenta com uma coisinha, quando a gente podia ir mais pra frente. Eu tenho um amigo que dá aula de inglês e ele diz que muitas das pessoas que vão aprender inglês, quando chegam lá no nível intermediário, já conseguem fazer um pedido no McDonald's, param de estudar. E aí nunca conseguem efetivamente se tornar fluentes e usar o inglês como uma língua de comunicação. Porque, óbvio, tem um patamar dali para cima, fica árido, fica difícil. Requer mais de você do que apenas umas frasezinhas feitas, tá? Então, esse é o correlato do cérebro trino na nossa história aqui da neurociência. Foi uma teoria importante? Foi. Porém, não é mais uma teoria que explica o que a gente sabe sobre neurociência hoje, o que a gente sabe sobre cérebro hoje. Ok? Ai, que live tensa. Tem perguntas aí, pessoal? Comentários? A Carla tá falando que ela não tá doente, não consegue. Faz o curso online, pessoal. Sem nenhuma falsa modéstia. Eu amo o meu curso Neurociência para Todos. Né? Quem já fez, conta aí pro pessoal. Porque eu faço uma entrega, que é uma entrega, sabe, honesta. São 20 vídeos, tá tudo lá, conta a história inteira, bonitinha, com detalhes, com material complementar. Poxa, serve para qualquer pessoa. Porque é bom para você saber, porque para saber como você funciona, para saber como você processa informação, como é que você reage ao mundo, como é que você constrói comportamento. Não precisa ser alguém que esteja efetivamente querendo fazer alguma coisa e tal. Né? Pessoal, põe aí o link do Neurociência para Todos. Né? Pena que eu não combinei nada com ninguém por aqui, senão podia dar um desconto, alguma coisa para quem está aqui na live agora. Não consigo fazer isso agora, pessoal. Mas, ó, não precisa nem... compra o livro. Não quer gastar R$4,69 num curso? Gasta 600 no livro, né? O livro já vai ajudar horrores. Vai ver só que belezinha, né? Aí, a Tatiana já tá fazendo... o curso já derrubou várias crenças na família. É isso aí, só com o pé. Né? A Fátima falando que o valor é acessível. É isso aí, ó. Muito obrigada a todos que dão os depoimentos aqui. Olha lá, o pessoal fazendo vários comentários legais. O curso de Neurociência Aplicada à Educação também, né, Clara? É super bom. Né? A Camila diz que o livro sou eu falando. É tipo, né, praticamente a mesma coisa. Essa verborragia aqui, né? Então, isso acontece tudo quanto é área, porque o povo faz isso mesmo, o povo chega aqui, ó, e não se joga, né? O Marcos tá falando, o meu querido Bernardo tá fazendo uma pergunta, é uma pergunta isso aí? Tararara. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar o chat aqui, porque acompanhar direto na transmissão é muito ruim. Vamos ver se abre aqui. A internet hoje aqui tá querendo... acabar, né? Tem gente que fala que escuta até a voz. Deu falando? Já são? Olha lá, já botaram aí. A Tatiana já fez a gentileza do jabazinho. Já tá o link aí pra vocês. Só que eu queria
Ah, provocando minha fala. Você já sabe a resposta, né? O inferno. Mas eu não consigo ver tua pergunta de novo, porque tem um enrosco aqui na hora de acompanhar o chat. Deixa eu baixar aqui, vai ficar pôr o dedão aqui mesmo. Fica ruim, mas eu vou pôr. Ah, você está falando, quando se fala do comportamento de luta ou fuga, é correto se falar de sequestro pelo sistema límbico? Então, basicamente o que acontece... Ah, minha querida Regiane Toigo está aqui. Ela falou que vinha, mas eu não acreditei. Pessoas. Vocês sabem quem é a Regiane Toigo? Sigam ela no Insta, que é onde ela mais publica. Aqui no Face ela quase nunca aparece. Mas se você quer saber como aplica a neurociência, por exemplo, em marketing, ela tem vários insights bem legais, além de ser uma das principais produtoras de conteúdo em marketing digital, tá bom? Então vale muito a pena aí, quem gosta de marketing digital, conhecer o trabalho da Regiane Toigo. Não tem esse Ramos aí no nome dela lá no Insta, só Regiane Toigo. Vai lá e segue ela agora, necessário. Bom, sobre a pergunta do Bernardo. B, seguinte, quando o indivíduo dispara uma resposta de luta ou fuga, veja que existe tem uma coisa muito interessante no sistema nervoso que é um pouco difícil de explicar, mas que eu vou tentar, tá bom? Que a ideia é a seguinte. Imagine que você tivesse construído uma marionete, né? E daí você tem uns fiozinhos para mexer os braços. Só que aí você resolve que você vai colocar mais um sisteminha que é capaz de coordenar os fiozinhos para fazer um movimento complexo sem você precisar mexer cada um deles. É como se você estivesse automatizando. E ainda você colocasse um terceiro que fosse capaz de automatizar o que já está automatizado. De tal sorte que você ia ter 3 níveis de controle. O primeiro nível que mexe os bracinhos, você precisa sempre. Se ele estiver quebrado, não vai mexer. Mas o segundo nível consegue mexer no primeiro e gerar o movimento. Então, a resposta de luta ou fuga é uma resposta do primeiro nível. É uma resposta lá do tronco encefálico, bem primitiva. Lá do nosso réptil, que vai reagir. Se ele vai lutar ou se ele vai fugir. Ou se ele vai ficar calminho. O segundo nível, por conta das experiências que já teve em vida e que estão marcadas no sistema emocional, pode deflagrar a resposta de luta ou fuga por conta de uma demanda do sistema emocional. Então ele estimula o sistema de baixo e o sistema de baixo faz a resposta. Mas você veja, a resposta não foi construída pelo sistema de baixo. Ele só está respondendo a uma ordem que ele recebeu de cima. Então é o de cima que importa. E ainda tem um terceiro nível que pode gerar, por exemplo, um pensamento que vai produzir uma resposta emocional que, por sua vez, deflagra o sistema de luta ou fuga. Mas, de novo, foi o pensamento quem provocou a resposta de luta ou fuga e não o sistema reptiliano, o último sistema. Então, quando a gente fala de sequestro, a gente geralmente fala de sequestro da amígdala. O que a gente está querendo dizer é que, naquele momento, a atividade do sistema emocional foi tão forte que nenhum outro sistema conseguiu atuar. Ele sequestrou a resposta para atender a ele e não permite que mais ninguém interaja. Então aí você tem uma grande dificuldade de reduzir a resposta de luta ou fuga porque ela foi estimulada dramaticamente pelo sistema emocional. Aí se você regularizar a sua respiração, tal, existe uma chance de você conseguir ter essa resposta mais adequada. Né? Mas, em geral, o sequestro da amígdala vem de uma resposta, de uma demanda emocional muito forte e que gera, sim, uma resposta no sistema nervoso autonômico, que é responsável pela luta e pela fuga, assim como pelo repouso e pela digestão, e esse sistema inferior vai estar subordinado ao sistema superior a ele. Né? O Fausto está perguntando se tem uma ou duas amígdalas. Cerebrais, duas, porque a amígdala é uma estrutura cerebral. E aí você tem 2 hemisférios, então tem 2 amígdalas sim. Só que cada uma delas está trabalhando com o seu próprio hemisfério cerebral, atuando com base nos estímulos que recebe de cada um dos campos visuais, de cada um dos campos táteis e por aí vai, né? Elas estão trabalhando juntas praticamente. Não dá nem pra gente dizer que são separadas, elas estão em bastante coordenação,
né? Dificilmente uma amígdala vai achar uma coisa e outra amígdala vai achar outra. E elas vão entrar em conflito. Isso não vai acontecer, tá? Mas são duas, assim como todas as estruturas cerebrais são duplas. Não só cerebrais. No tronco encefálico você também tem estruturas duplas, né? A base funcional é dupla. Você pegar, você tem 2 colículos, você tem 2 lados da medula, 2 lados do tronco encefálico. A única coisa é que elas não estão assim separadas como o cérebro está em 2 hemisférios diferentes, tá? Mas também são 2. Joia, pessoal? Valeu? Para esclarecer, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha por aqui. Ó, falaram do curso de Neurociência Aplicada à Educação, vou aproveitar para falar um pouquinho sobre ele. É muito importante que educadores aprendam sobre neurociência, tá? Não é aqui comigo, é em outro lugar, não interessa. Lê o livro, estuda, mas estuda neurociência. E toma cuidado com esse monte de gente que diz que sabe neurociência e que ainda não sabe. Paola, o curso Introdução à Neuroeconomia, ele é um curso online, tá? Ele tem lançamento previsto para o mês de novembro, final de novembro, tá bom? Ele teve uma versão inicial que não vingou muito, não ficou muito legal, a gente resolveu refazer e agora a versão final sai no finalzinho de novembro, tá? Inclusive quem fala sobre o curso é a Renata Tavoia, que é uma ex-aluna minha na pós, que se formou na pós lá na Santa Casa. Ah, outra coisa importante, já aproveitar que nós estamos falando da pós, as inscrições da pós começam semana que vem. Então, se você tem interesse em fazer pós-graduação na Santa Casa sobre neurociência aplicada à educação ou sobre neurociência aplicada ao ambiente corporativo, né? Que na verdade chama Neurociência, o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, na live da semana que vem eu vou deixar os links para vocês já fazerem a inscrição, tá bom? Que mais? Neurociência aplicada ao coaching também sai uma nova versão dele, a versão número 1 saiu do ar, depois que ela ficou 1 ano e meio, né, sendo vendidas, a gente trouxe para dentro de casa de novo para refazer, para atualizar, e ele também sai provavelmente no final de novembro ou começo de dezembro. Tudo isso vai depender da capacidade de edição de vídeos do senhor Rui Carmo. Vamos aproveitar aqui e dar aquela força, né? Vamos subir, vamos levar para o Top Trends a hashtag Força Rui, porque aí ele também faz isso. Hélio, não é bem neurociência para vendas. O que a gente fez? Eu e o Felipe Zorzi fizemos um trabalho muito legal. Aquela pessoa que fica falando bem do próprio trabalho, né? Mas paciência, não tem ninguém aqui para falar do meu trabalho, falo eu. O que eu fiz com o Felipe Zorzi? O Felipe Zorzi ele é um publicitário, é um cara que tem uma formação muito forte em marketing e ele foi fazer o curso de economia comportamental. E enquanto ele fazia o curso, ele começou a me procurar para discutir questões de neurociência associado com o que ele estava aprendendo, né? E olha que coisa interessante, nós produzimos um curso que faz com que você reveja a sua forma de apresentar suas propostas de trabalho. Então, chama-se Reinventando Vendas, como aplicar a ciência do cérebro para vender mais. E o curso ficou muito legal, muito, muito legal. Inclusive, tem dos pacotes do curso que você ganha uma mentoria com o Felipe Zorzi. Então, super vale a pena. Entra lá também no site do Instituto Conectomos. Quem que tem o link para pôr aqui pro povo? Para ajudar nós aqui? Para o pessoal poder conhecer o Reinventando Vendas. Clara tá falando da aula na PUC do Rio Grande do Sul. Eu adoro essa aula lá gravada. Ficou muito legal aquele resultado. Gostei muito daquele trabalho. As pessoas, os educadores que fizeram aquele curso me procuram bastante. Porque eles conseguiram perceber ali naquele vídeo relativamente curto, né? A importância da neurociência para a educação. Chega, vá. Pelo amor de Deus. Ai, tô cansada. Sabe que hora que eu acordei? 4 horas da manhã. Eu acordei em Belo Horizonte. Às 10 da manhã eu tava dando palestra em Campinas. Muito dinâmico essa minha vida. E amanhã eu tô em Manaus. Mas não vai dar nem pra sentir o cheiro do peixe. Que eu durmo e acordo, faço a palestra que eu vou fazer lá e já pego o avião e volto. Que é assim que é a vida. Beijo.
Vou. Te love you também, querido Hélio. Te love os everybody's. Até a próxima. Beijão. Se cuidem.